Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou apresentar para vocês uma palestra sobre a flora do bioma cerrado. Meu nome é Marcelo Kuman e eu sou biólogo e doutor em botânica. Bom, nesse vídeo eu vou falar para vocês três aspectos básicos aqui sobre a flora do bioma cerrado. Primeiro, vou destacar as fitofisionomias do bioma. Depois vou falar um pouco para vocês sobre as principais famílias botânicas e vou finalizar levantando algumas ferramentas que nós temos disponíveis para identificação botânica, da flora do cerrado. Inicialmente, para a gente ter uma comparação aqui sobre a biodiversidade florística do bioma cerrado, eu trouxe esse gráfico que eu separei, então, a quantidade de táxons, de famílias, de gêneros e de espécies que ocorrem em todos os biomas brasileiros, no Cerrado, na Amazônia, na Mata Atlântica, no Pantanal, na Caatinga e no Pampa. Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar que o Cerrado é a savana mais rica do planeta. O Cerrado é um hotspot de biodiversidade. E isso realmente não é por acaso. Verifiquem aqui nesse retângulo destacado em vermelho a quantidade de espécies que tem no bioma cerrado, que é o segundo maior bioma nacional. Temos mais de 12 mil espécies de plantas catalogadas. Isso supera um pouco o número de espécies catalogadas, inclusive, da Amazônia. E tem um pouco menos de espécies do que a Mata Atlântica, que é um bioma muito mais estudado. Mas vejam em comparação com o Pantanal, Caatinga, com Pampa, a quantidade de espécies que o Cerrado tem é bastante superior e ele se compara, então ele está ali pau a pau com a Amazônia e com Mata Atlântica, que são ambientes tipicamente florestais, que são digamos assim, o ápice de biodiversidade que temos no planeta, em se tratando de ecossistemas terrestres. As florestas tropicais são os ambientes mais biodiversos que temos. E o Cerrado está aqui, equiparado a esses ecossistemas tropicais, a essas florestas tropicais. O bioma Cerrado, como a gente vai ver aqui, ele é formado por formações florestais, savânicas e campestres. Então temos um componente herbáceo arbustivo muito pronunciado nesse bioma. E isso confere a ele, então, uma grande biodiversidade. Temos aqui cerca de 1.500 gêneros, também no bioma cerrado, e 185 famílias botânicas. Esses números aqui, eles são da Flora do Brasil, a principal referência que a gente tem hoje para estudos da flora aqui no Brasil. Depois vocês podem conferir o site do Reflora. E um ponto para destacar também é que 40% dessas 12 mil espécies, dessas mais de 12 mil espécies que tem no bioma cerrado, elas são plantas endêmicas, ou seja, elas só ocorrem no bioma cerrado e em nenhum outro lugar. Então o cerrado realmente tem uma florística bastante especial. Bom, entrando então nas fitofisionomias do bioma cerrado, essa figura aqui eu aposto que muita gente está familiarizado com ela, é uma figura clássica da publicação aqui do Ribeiro e Walter, pesquisadores da Embrapa, que é uma forma bastante simples e didática de apresentar as diversas fitofisionomias do bioma cerrado. Como eu falei, no bioma cerrado nós temos formações florestais, savânicas e campestres, que por sua vez se subdividem em diversas fitofisionomias ou tipos de vegetação. Essas fitofisionomias elas vão refletir principalmente características do solo. Esse tipo de vegetação vai refletir características do solo onde ela está se desenvolvendo. Então, o solo no bioma cerrado ele varia em profundidade, em textura, em saturação hídrica e em fertilidade.
Então, com base na combinação, nas diferenças desses fatores, vamos ter também, né, diferentes plantas, né, de uma florística diferente para cada tipo de solo que tem no cerrado. Se a gente pega, por exemplo, então, as formações florestais, nós temos ambientes de mata, né, como as matas ciliares e as matas de galeria, que estão associadas à água, né, como a gente pode ver aqui nessa figura, né, a mata ciliar e a mata de galeria estão associadas com solos com alta saturação hídrica. As matas ciliares, elas ocorrem próximos a cursos de água grande, né? Justamente esse nome mata ciliar é referente aos cílios dos nossos olhos, são matas que protegem as margens de grandes rios, enquanto as matas de galeria, elas ocorrem em ambientes com pequenos cursos de água. Elas formam galeria sobre esses cursos de água menores. Já a mata seca e o cerradão, que são outros tipos de formação florestal no cerrado, elas são matas então não associadas com água, né, onde o solo ele é mais drenado, né, mais bem drenado, ou seja, ele acumula pouca água. E na mata seca também, esse solo geralmente ele é pouco profundo, né? Geralmente temos aqui afloramentos calcários e é justamente aqui nessas matas secas onde ocorrem também cavernas, né? São áreas geralmente ricas em cavernas que temos no cerrado, tá vendo? É um solo raso em comparação aqui, por exemplo, com o cerradão. Se a gente olha, por exemplo, também para as formações savânicas, né, temos diversas fitofisionomias aqui nesse tipo de formação que vai variar com a sua densidade arbórea, né? As formações savânicas são ambientes onde o componente arbóreo ele está espaçado em meio a um estrato arbustivo herbáceo. E dependendo então da densidade de indivíduos arbóreos, a gente pode encontrar no cerrado, por exemplo, um cerrado denso, né, onde tem maior número de árvores, passando por um cerrado típico, um cerrado ralo, até chegar num parque de cerrado, né, onde as árvores estão mais espaçadas, inclusive algumas vezes até agrupadas, né, elas formam alguns agrupamentos de árvores em meio ali àquele estrato herbáceo arbustivo. Nesse tipo de ambiente também temos, nesse tipo de formação savânica, também temos fitofisionomias associadas com água, por exemplo, as veredas, né, onde crescem os buritis, os famosos buritizais, né, eles estão associados com água no solo, como a gente pode ver aqui na figura. E temos também o cerrado rupestre, né, que é esse cerrado onde há afloramentos rochosos. Né, eu já mostrei para vocês em alguns vídeos aqui nas trilhas botânicas, alguns vídeos mostrando esse cerrado rupestre, que é um ambiente riquíssimo em espécies, né, belíssimo, com afloramentos rochosos. E por fim, né, temos as formações campestres do bioma cerrado, onde o estrato herbáceo ele predomina. Há poucas árvores e poucos arbustos, né? O componente lenhoso ele é praticamente inexistente. Quando tem algum componente lenhoso, a gente fala de um campo sujo, ou seja, um campo, né, onde predominam espécies herbáceas, com algumas árvores e arbustos sujando esse ambiente. Né? Por isso que tem esse nome de campo sujo, que seria o contrário de campo limpo, onde realmente ali você vê um campo vasto de gramíneas, né, de plantas herbáceas dominando aquele ambiente. E também teremos, de forma similar aos ambientes florestais e formações savânicas, o campo rupestre, onde ocorre então afloramentos rochosos, né, onde o solo é bastante raso e há afloramentos rochosos nesses ambientes. Então, essas seriam as principais fitofisionomias do bioma cerrado que os pesquisadores Ribeiro e Walter destacaram para esse bioma. É muito importante, né, a gente entender, né, todas essas
diferenças que ocorrem no bioma cerrado se queremos estudar a sua vegetação, se queremos estudar a sua florística, porque cada espécie, né, se desenvolve melhor em determinado tipo de solo. Então, isso é muito importante quando estamos procurando alguma espécie em particular, por exemplo, né, se eu quero encontrar um pé de piqui, eu tenho que ir aonde? Eu tenho que ir num cerrado típico, ou no máximo num cerradão, mas eu não vou achar piqui dificilmente numa mata ciliar, ou numa mata de galeria, ou numa vereda. Então, cada espécie se desenvolve melhor em determinado tipo de ambiente, né? Cada fitofisionomia tem o seu conjunto de espécies particular. Isso também é importante, gente, para a gente poder trabalhar com a recuperação ambiental do cerrado, porque não podemos sair plantando qualquer espécie em qualquer tipo de ambiente, né? É preciso, então, analisar aquele solo, né, as condições de fertilidade, saturação hídrica, profundidade, para podermos escolher quais espécies estão mais adaptadas àquele ambiente e que irão se desenvolver melhor quando nós fizermos esse plantio de recuperação. Então fica a dica, muito importante saber reconhecer as fitofisionomias do bioma cerrado e quais espécies que ocorrem em cada uma delas. Como eu falei, né, então, cada fitofisionomia dessa ela reflete um tipo de solo. Para o bioma cerrado existem aqui listados 15 tipos de solos diferentes. Vocês veem que realmente bastante rico, né? O cerrado é bastante diversificado, por isso que tem uma diversidade de espécies vegetais também bastante grande. Mas o que predomina no bioma são os latossolos, né? Que é justamente esse solo que está sendo apresentado aqui na figura. É um latossolo, que é um solo profundo, né? São solos profundos onde predominam a vegetação de cerrado típico. Esses solos eles podem ser mais amarelados, mais avermelhados. E também é o solo que é mais competido, né, pela agricultura, né, justamente por ser um solo profundo, onde os maquinários agrícolas eles podem transitar, né, e estabelecer plantas de agricultura nesse tipo de solo. Né? A fonte desse trabalho aqui também é da Embrapa, né? A Embrapa Solos tem o trabalho de solos do Brasil. Né? Vocês podem também procurar mais informações sobre esses tipos de solos do bioma cerrado. Bom, resumindo então, nas formações florestais, o que teremos? Né? Teremos um domínio de indivíduos lenhosos, ou seja, de árvores. Nesse ambiente, as copas das árvores elas podem chegar a mais de 20 metros de altura. Há uma cobertura vegetal maior que 80%, ou seja, é um ambiente geralmente sombreado. Né? Se você fazer uma trilha numa floresta, você vai andar praticamente o tempo todo na sombra. E para o bioma cerrado, cerca de 7.000 espécies de plantas ocorrem nesse tipo de ambiente, sendo 2.000 lenhosas e 5.000 de outras formas de vida, como trepadeiras, epífitas e plantas arbustivo-herbáceas. Então percebam que existe um grande número também, né, de plantas não arbóreas que vivem nas florestas. Mas nesse caso aqui, as árvores são quem dominam. Né? Quando a gente olha de cima, como essa figura aqui atrás, a gente só vê a árvore. Né? As árvores, elas dominam a paisagem. Né? Dominam a paisagem e sombreiam. Então, por isso que nós falamos, então, de domínio de espécies arbóreas e formações florestais. Em comparação com as formações savânicas, né? O cerrado típico, o cerrado ralo, o cerrado denso, palmeirais, veredas, parque de cerrado, nesse tipo de ambiente, nós teremos o seguinte, né? Teremos então um domínio de espécies herbáceas associadas com árvores e arbustos. Né? Nesse tipo de ambiente, então, as árvores estão mais espaçadas. Ocorre o predomínio de uma vegetação com porte médio ou baixo, né? De 3 até 10 metros de altura. A cobertura arbórea é de 5
a 70%. Como eu falei, esse cerrado ele tem uma gradação, existe um cerrado mais denso, né, onde ocorrem mais árvores, até um cerrado mais ralo, onde as árvores estão mais espaçadas. Mas independente disso, se você estiver caminhando então numa formação savânica, se você estiver fazendo uma trilha numa savana, você vai estar ali o tempo todo alternando entre sol e sombra, sol e sombra. Você não vai andar nem o tempo todo a pleno sol, nem o tempo todo a plena sombra. Você vai estar variando nessas condições. Para o bioma cerrado, ocorrem cerca de 7.600 espécies de plantas nas formações savânicas, sendo 1.000 delas lenhosas e 6.600 arbustivo-herbáceas. Então perceba a importância do componente herbáceo para as formações savânicas do bioma cerrado. Isso aqui é muito importante a gente entender, de novo, quando a gente está querendo fazer um trabalho de recomposição desse tipo de ambiente, né, que é o ambiente que é mais disputado pela agricultura e também pela pecuária. Então é muito importante, quando a gente está querendo recompor um cerrado desse, considerar também o componente arbustivo herbáceo. E por fim, temos as formações campestres. Né, como eu falei, nesse tipo de formação há o domínio de uma vegetação herbácea, né, quase não se tem indivíduos arbóreos e há alguns arbustivos. Né, a cobertura arbórea é praticamente inexistente. E nesse tipo de ambiente, olha só, aqui no bioma cerrado ocorrem cerca de 8.800 espécies de plantas. Né, tem muito mais do que nas savanas e muito mais do que nas florestas, sendo 8.000 herbáceas e 800 lenhosas. Então vejam, né, daquelas 12.000 espécies de plantas que ocorrem no bioma cerrado, 8.800 estão presentes nas formações campestres. De fato, são formações riquíssimas. Né? Quando a gente faz uma trilha num campo, é incrível, né? Para quem gosta de identificar planta, para quem gosta de biodiversidade, de botânica, você fica louco, né, quando você está andando num campo desse, porque a florística ali é muito rica mesmo. Né? E são plantas pequenas, né? Você tem que andar com cuidado, olhar com detalhe, você tem que se abaixar para ver, mas é maravilhoso. Né? No Cerrado existem campos maravilhosos, principalmente os campos rupestres, que para mim são uma das formações mais belas que temos no Cerrado. Bom, gente, considerando aqui então, né, resumindo um pouco o que eu falei, considerando alguns fatores que são então determinantes do tipo de vegetação no Cerrado, podemos destacar 3 fatores principais. A luminosidade, ou seja, a tolerância à sombra, a fertilidade do solo e também a presença de água, né, ou a drenagem do solo. Então, a combinação desses 3 fatores, luminosidade, fertilidade e água, eles vão determinar o tipo de vegetação que ocorre no cerrado, que ocorre naquele ambiente ali em questão. Se a gente pega, por exemplo, uma mata ciliar ou uma mata de galeria, podemos ver aqui que nesse tipo de ambiente, geralmente, a fertilidade ela é alta, a luminosidade ela é baixa, né, porque justamente é um ambiente sombreado, então são plantas que toleram sombreamento, são plantas resistentes ao sombreamento, e geralmente a saturação hídrica ela é alta. Então, se eu quero recuperar esse tipo de ambiente, eu tenho que selecionar espécies que preferem uma fertilidade alta, toleram sombreamento e necessitam de maior quantidade de água, certo? Em contraste com a mata seca, nesse tipo de ambiente, a fertilidade também é alta, né? Também são solos ricos, né? Justamente pela presença ali de calcário. A luminosidade é baixa, né? Também porque estamos falando de um ambiente florestal, então também tem sombra. E nesse tipo de ambiente, a saturação hídrica ela é baixa, né? São matas secas, são matas não associadas à presença de água no solo.
Então são árvores, né, são espécies adaptadas a crescerem nessas condições. Já no cerrado sentido restrito, uma formação savânica, temos aqui uma fertilidade baixa, né, há pouca matéria orgânica disponível nesse tipo de formação. A luminosidade ela é alta, né, em comparação com o ambiente florestal, né, que já a incidência de luz ela é bastante grande, então são plantas tolerantes a sol, né, ou que toleram pouca sombra. E a saturação hídrica ela é baixa, né, são ambientes bem drenados. Isso aqui vale também quando a gente fala que o cerrado, né, quando a gente está falando que o cerrado é uma floresta de cabeça para baixo, a gente está falando desse tipo de ambiente, né, que o que tem de, de material vegetal para cima, para baixo, vai ter até 4 vezes mais, que é justamente o papel das raízes. Né? As raízes dessas plantas de um cerrado sentido restrito são muito profundas, né? Justamente por serem solos bem drenados, né? Que são recargas de aquíferos. Né? Esses ambientes são muito importantes para fazer recarga dos aquíferos. Né? O ambiente onde quando vai chover, vai drenar a água, essa água vai infiltrar, auxiliado ali pelas raízes, dessas raízes profundas dessas plantas, e vai alimentar o lençol freático. Por isso que quando a gente fala que está faltando água no cerrado, que está faltando água, né, numa propriedade rural, que as veredas estão secando, que os rios estão secando, é devido em grande parte ao desmatamento, né, dessas áreas de cerrado sentido restrito, e a conversão então dessa vegetação para monoculturas, né, como a soja, milho, algodão, que são plantas de raízes superficiais que vão então contribuir pouco, né, para essa infiltração de água no lençol freático. Olha só como é que é a vereda. Né? Na vereda também temos uma fertilidade baixa, né, um ambiente também onde acumula pouca matéria orgânica. Temos uma luminosidade alta, né, também são ambientes abertos, né, formações savânicas. E aqui temos uma saturação hídrica alta. Né? Quando a gente anda numa vereda, né, uma vereda ali bem conservada, estaremos andando ali dentro da água praticamente, né, onde o lençol freático está muito superficial, né, e há uma série de plantas que sobrevivem, né, então nesse ambiente saturado em água. Né? Por exemplo, o buriti, né, que todo mundo já ouviu falar também, que é um indicador de água. Onde tem buriti, tem água próximo. Né? Isso é uma adaptação. Né? O buriti precisa de água para se desenvolver. E finalizando aqui com campo limpo, né, temos uma fertilidade baixa, uma luminosidade alta e a saturação hídrica ela vai variar. Né? No bioma cerrado temos tanto campos secos, onde esse solo ele é mais drenado, quanto campos úmidos, onde o solo é mais saturado. E dependendo então das combinações desses fatores, né, da fertilidade, da luminosidade e da saturação hídrica, teremos uma série de espécies diferentes se desenvolvendo em cada um desses tipos de ambiente. Bom, vou falar agora para vocês um pouco, né, das principais famílias botânicas que temos no bioma cerrado. E aqui então eu destaquei as top 10, né, para a gente sentir um pouco o gostinho da biodiversidade que nós temos aqui de plantas no bioma. Né? Como eu falei, nós temos 185 famílias botânicas do cerrado, né, é bastante coisa. E aqui eu separei as top 10, né, que eu aposto que muita gente, quando for andar no cerrado, né, vai se deparar ou já se deparou com algumas dessas plantas, né, porque realmente elas predominam. Né, elas são as top 10 porque são as famílias com maior número de espécies que tem no cerrado. Bom, a primeira que eu destaco, né, que é a maior família botânica que temos no cerrado, é a família Fabaceae, né, que é a família das leguminosas. Essa família possui 129 gêneros e 1.252 espécies descritas, né, uma quantidade absurda de espécies. Todos esses dados que eu estou falando aqui para vocês de número de espécies
de espécies e de gêneros. Eles vieram da Flora do Brasil, né? Novamente fica o convite para acessarem o site da Flora do Brasil, que é a nossa principal referência botânica para estudos aqui no Brasil. Bom, então a família Fabaceae, a família Leguminosa, é a família das sucupiras, né, das mimosas, das caliandras, família do baru, do jatobá, né? Há uma diversidade então incrível de formas e de cores nessa família. Antigamente, essa família Fabaceae ela era subdividida em 3 outras famílias, né? Por isso que quando juntou ficou esse número bastante grande. Mas antes nós tínhamos a família Papilionoideae, Mimosoideae e Caesalpinoideae. Ainda tem uma outra que eu esqueci agora, que é a subfamília das baúinhas, da pata de vaca. Mas enfim, era uma família, eram várias subfamílias que foram todas agregadas então nessa única família Fabaceae, né, a família das leguminosas, né? Então são plantas geralmente reconhecidas por apresentarem folhas compostas, mas isso pode variar, né? Há algumas exceções de plantas dessa família também com folhas simples, mas geralmente apresentam folhas compostas, ou seja, aquelas folhas onde o limbo está subdividido em folíolos, né, em folíolos menores, e são frutos do tipo legume, né, do tipo folículo, que apresentam são frutos monocarpelares, né, são frutos que, se você pega uma folha, por exemplo, e dobra, ela só tem essa ruptura da folha, né, são frutos monocarpelares. Se você pega, por exemplo, um jatobá e abre ele, é possível ver claramente essa sutura, né, que tem no fruto, né, que é justamente formando então esse carpelo único, né, que é característico desse fruto. Mas é uma família fantástica, né, também com muitas plantas com potencial econômico, né, como o próprio baru e o jatobá são plantas com potencial econômico, plantas alimentícias. São plantas muito úteis, né? Muitas espécies dessa família são úteis para recuperar ambientes degradados, tanto pela sua rapidez de crescimento, né? Temos plantas como os ingás, os angicos, os carvoeiros, que são plantas que crescem rápido, né? Os enterolóbios, são plantas muito boas para recuperar ambientes degradados. E muitas dessas espécies também são fixadoras de nitrogênio. Não todas, né, nem todas as plantas da família Fabaceae fixam nitrogênio, mas há diversas espécies nessa família, inclusive plantas forrageiras fixadoras de nitrogênio no solo, né? Então também confere a essa família essa utilidade, né, na recuperação de ambientes degradados. A segunda família que eu destaco é a família Asterácea, né, que é a família então das margaridas, né, das arnicas, né, as arnicas do gênero Lycnophora, um gênero bastante simbólico assim do cerrado, né, um gênero que tem um simbolismo também, né, no bioma cerrado. Essa família tem cerca de 168 gêneros e 1.212 espécies, né, também é espécie pra caramba, né, são muitas espécies nessa família. Então tá aí, né, a família então das margaridas, né, os gêneros Aspilia, Tilésia, né, essas flores do tipo capítulo, né, tem muitas espécies que tem essa carinha aqui, essa flor amarela, né, com essas brácteas amarelas, né, essa inflorescência do tipo capítulo, né, mas também temos uma infinidade de cores, né, temos aqui Lecingianthus, essa florzinha rosa, que é um gênero Lecingianthus, é também um gênero bastante grande no cerrado. Temos o Cresta, né, esse gênero Cresta, que é essa flor vermelha aqui, que é uma planta atrativa para beija-flores. Também são plantas bastante ornamentais, podem ser usadas no paisagismo. Temos plantas aqui como a Wunderlicia, né, que é uma planta bastante característica de cerrado rupestre, é bastante frequente ali na região da Chapada dos Veadeiros, uma flor, ela dá uma flor bastante bonita, grande, bastante bonita, também atrativa para beija-flores, é uma planta bastante ornamental. E esses aqui são os frutos. Esse aqui é o fruto típico, então,
dessa família Asterácea, né, que são frutos do tipo nucoide, que geralmente são dispersos pelo vento, né, são núculas dispersas pelo vento, né, são frutos que têm esses aparatos aqui de voo, né, essas plumas que facilitam então a dispersão pelo vento, né? Basta lembrar do dente de leão, aquele fruto que toda criança gosta de brincar, né, de assoprar e ver as sementinhas voando. Então tá aí a família Asteraceae, né, uma das maiores famílias botânicas, inclusive do mundo. A terceira família de destaque no bioma cerrado é a família Poaceae, que é a família das gramíneas. Né? Como eu falei, no bioma cerrado, o componente herbáceo arbustivo ele é bastante pronunciado. Né? Nessa família nós temos 113 gêneros e 655 espécies. Né? Também é uma família bastante grande. Aqui eu destaco o trabalho do pesquisador Filgueiras. Ele tem um livro publicado pelo IBGE falando das gramíneas do cerrado. Também a professora Regina Célia da UNB também tem diversas publicações sobre as gramíneas do cerrado. E é um grupo que eu mesmo considero bastante difícil de estudar. Justamente que são plantas herbáceas com inflorescências bastante peculiares, né, e pequenas. Você tem que olhar com bastante detalhe para poder identificar essas plantas. Então eu tiro o meu chapéu para quem é especialista em gramínea, quem é especialista na família Poaceae. Olha aqui alguns exemplos dessa família. Né? Temos aqui, por exemplo, o capim-flechinha, né? Que é uma gramínea típica de cerrado. Ela forma grandes campos dominando a paisagem. Tá aqui as espiguetas, né? Mostrando tanto o órgão feminino quanto o masculino. Geralmente as inflorescências de gramíneas elas têm essa morfologia, né, essas espiguetas. Né? Percebam que são flores sem pétalas, né? Não tem pétalas, ou se tiver seriam pétalas bastante reduzidas. Capins, também temos vários capins ornamentais no cerrado. Né? Eu não sou especialista nessa família, mas eu acho muito bonito. Né? Um campo, né, de gramíneas nativas, são plantas que têm um potencial paisagístico enorme, né, como essa aqui que é o brinco de princesa. Né, temos axônopos, páspalos, enfim. Né, aí existem diversas espécies, né, uma família bastante grande, como eu falei, mas o aspecto dos frutos, né, das gramíneas geralmente é esse aqui, né, são cariópsis. Né, geralmente são frutos ou que são dispersos pelo vento, ou que são frutos, sementes, né, grãos, que são dispersos, aderidos em animais, né, como essa planta aqui, essa gramínea que ela dispersa, então, aderida em animal. Essa aqui eu creio que seja uma aristida, o gênero aristida. Mas também são plantas belíssimas. Né, fazer uma composição num paisagismo, por exemplo, com gramíneas nativas, é bastante interessante. Né? Também está aí um potencial econômico a ser explorado das nossas gramíneas nativas. A quarta família, né, a quarta maior família que temos no cerrado é a família das orquídeas, né, a família Orquidácea. Né? Também temos um grande número de espécies, são 110 gêneros de plantas nativas no cerrado, com 639 espécies. Essa aqui é a família, então, da baunilha do cerrado, né, que é essa foto que está aqui atrás. O gênero Vanilla. Né, para quem não sabe, a baunilha do cerrado é uma orquídea. É uma planta também com um potencial econômico bastante elevado. Né, tem diversos pesquisadores trabalhando nisso para aumentar essa produtividade, para aumentar a divulgação e o uso das nossas baunilhas nativas. E o uso ornamental delas também é indiscutível. Né? As orquídeas estariam aí entre as plantas mais comercializadas no mundo, ou talvez aqui no Brasil, em ambientes tropicais, né? Como plantas ornamentais. Né? Realmente é uma diversidade incrível de formas e cores. Para o cerrado, eu destaco orquídeas, principalmente orquídeas terrestres.
né? Temos também uma série de epífitas, como eu falei, que crescem nas formações florestais do cerrado, né? Orquídeas como a Oncidium, há diversas espécies, essa flor aqui amarela são Oncidiums. Tem diversas espécies, né, de ambientes florestais, mas também temos diversas espécies de formações savânicas e campestres, são orquídeas terrestres, né? Temos, por exemplo, essa orquídea rosa aqui, que é a Epistephium, né? Epistephium, se eu não estou enganado aqui, às vezes eu confundo esses nomes, mas é uma orquídea terrestre, né, bastante bonita, que chama a atenção de longe. Temos o gênero Cyrtopodium, né, que forma aqueles grandes bulbos, né, dá uns bulbos bastante bonitos para cima do solo, né, geralmente flores amarelas, alaranjadas, também é uma diversidade bastante grande desse gênero no cerrado. Destaco também o gênero Abenaria. Esse gênero aqui geralmente ele está associado a ambientes úmidos, né, geralmente campos úmidos, é bastante frequente nós encontrarmos essa orquídea aqui, né, são geralmente orquídeas pequenas, né, e com essa florzinha branca, né, é uma florzinha branca esverdeada, né, geralmente ela tem sempre essa carinha. Temos também orquídeas atrativas para beija-flores, né, como essa aqui é a Sacoilia, que é uma orquídea que floresce geralmente após o fogo, né, quando a gente está andando no cerrado que passou fogo, é comum, né, a gente ver essa orquídea florescendo, né, nesse ambiente após o fogo, né, é uma orquídea com essas flores, com esse vermelho assim bem intenso, assim quase rosado às vezes, mas é uma orquídea que chama a atenção de longe. Temos também o gênero Cleistes, que também geralmente é um gênero de ambientes úmidos do cerrado, mas também dá essas orquídeas cor-de-rosa, bastante bonita. Então, tá aí, né? A família Orquidácea é bastante representativa também no bioma cerrado. Quinta família, família Melastomatácea, que é a família aqui então das quaresmeiras, né? As quaresmeiras, que também são plantas que chamam bastante atenção no cerrado, quando a gente está caminhando na época da florada das quaresmeiras, é possível ver que essas plantas elas geralmente dominam a paisagem, né? O cerrado fica cor de rosa, né? Fica lilás na época da floração dessas plantas. Essa família tem 33 gêneros e 513 espécies descritas no cerrado. Então também é uma diversidade muito grande, né? Temos, por exemplo, micônias, né? que são esse gênero que dá esse frutinho, né? Um frutinho comestível, atrativo para aves, né? Um frutinho geralmente com gosto de água com açúcar, né? Eu chamo esse gosto de água com açúcar, não são nem muito doces, né? Mas você pode comer, assim, é gostosinho. Gêneros Leandra, também é um gênero bastante grande. Flores como essas aqui que são as Cambacedéceas, essas flores amarelas ou alaranjadas, flores bastante ornamentais. Temos aqui microlíceas, lavoisieras, aí esses gêneros também são bastante grandes, né? Tem gente que junta esses gêneros às vezes, mas estão essas florzinhas também em cor-de-rosa que também às vezes dominam a paisagem, né? Elas são plantas bastante ornamentais, então temos as quaresmeiras, as tibuquinas, pleromas, também são plantas muito bonitas. Geralmente as flores, né, percebam que as flores dessa família, elas têm os estames, tá vendo aqui? Diferentes gêneros possuem os estames com uma forma bem parecida, né, em forma de foice, né, essa forma curvadinha, assim, os estames curvados. E uma característica fácil também de reconhecer essa família são as folhas, né, com a nervação acródroma, né, são folhas com nervação acródroma, aquela nervação que cresce paralela rumo ao ápice. Ela sai junto ali na base da folha e vai crescer paralela rumo ao ápice. Então é um padrão de nervação bastante particular dessa família, né? Quando a gente está acostumado, basta bater o olho, você já sabe que essa planta é da família Melastomatácea. Nem todas as espécies têm essa característica, mas a maioria delas é possível ver esse padrão de nervação. Sexta família, família Eriocaulácea.
né? Também é uma das plantas símbolo que temos no bioma cerrado, que é a família dos chuveirinhos, né? A família dos chuveirinhos, dos sombreiros, das sempre-vivas, que também são plantas super ornamentais. Essa família tem 6 gêneros e 453 espécies no bioma cerrado, né? É uma diversidade também bastante grande. Então, nessa família nós temos plantas, por exemplo, como Ereucalons, temos Cingonanthus, que é o nosso famoso capim-dourado, né? Também uma planta com potencial não, né? Já tem valor econômico bastante agregado, né? O pessoal ali no Jalapão faz trabalhos de artesanato incríveis com essa planta, trabalhos belíssimos, né? Realmente é uma planta fantástica que cresce naturalmente, né, nas veredas em algumas regiões e que também é possível plantar, né? Já tem gente conseguindo reproduzir essas plantas através de sementes, né? Porque é isso, é uma planta com valor econômico que precisa então ser plantada, né, para nós conseguirmos então aumentar essa produção, essa oferta desse produto maravilhoso que nós temos no cerrado. Temos plantas também como os actinocéfalos, né, que então são os chuveirinhos. Temos Paipalanthus, né, que também é outro gênero com esse aspecto aqui que temos no cerrado. São plantas muito bonitas, muito ornamentais. Geralmente são plantas também de ambientes úmidos, né, de campos úmidos ou formações savânicas de ambiente úmido, né? Então também são plantas símbolos do bioma cerrado, né? Plantas belíssimas. Sétima família, a família Rubiácea, né? Com 71 gêneros e 371 espécies, que é a família da baticaixa, né? Das bate-caixas, do chapéu de couro, é a mesma família do café, né? Então é uma família que também apresenta uma riqueza de espécies bastante grande, bastante diversificada, diversas morfologias, né, nessa família. Tem frutos bastante coloridos, flores bastante coloridos, flores pequenas, flores grandes, uma diversidade morfológica bastante grande nessa família, né? Temos plantas aqui como as palicúrias, né, como eu falei no começo, né, que são o gênero da bate-caixa, do chapéu de couro. São plantas ornamentais, geralmente com propriedades medicinais. É a família dos marmelos, né, como essa espécie aqui que é a Libertia edulis, né, frutos comestíveis. Temos frutos azuis, como esse gênero aqui que é o gênero Coccypicellum, né, um gênero um pouco difícil de falar, mas depois que a gente aprende fica fácil pelo menos de memorizar e de lembrar dele. Temos frutos como a Sabícia brasiliensis, né, o sangue de Cristo, o famoso sangue de Cristo, esses frutinhos aqui vermelhinhos ou roxos quando estão maduros, também geralmente de ambientes mais úmidos. Temos o genipapo, né, a família do genipapo. Temos esse gênero aqui, por exemplo, também que é o gênero Augusta, que são plantas que crescem na beira de rios, né, ou mesmo dentro de rios, ali nas margens, nas rochas, ali onde ocorrem nas cachoeiras. É bastante frequente a gente ver essa planta aqui, esse gênero Augusta, né? São plantas também atrativas para beija-flores. É comum a gente ver beija-flores visitando essa flor. Bom, da família Rubiácea eu destaco também, é uma família bastante rica em alcaloides, né, como o próprio café, que tem cafeína. Então tem uma série de plantas que são bastante ricas em alcaloides, né? São plantas às vezes usadas em rituais, são plantas medicinais, mas também podem ser plantas tóxicas se forem mal usadas. Então é uma planta que eu recomendo cuidado, né? Sempre que vocês encontrarem, por exemplo, um fruto dessa família que você não saiba o que é, eu recomendo que não coma, né? Justamente pela essa presença, né, de alcaloides que tem nessa família. Eu recomendo que não coma, né, não saia usando essas plantas sem o direcionamento, né? Se você não sabe como usar, né? Tenha sempre boas referências de como fazer uso das plantas. Mas também, né, há uma série de frutos comestíveis, inclusive frutos deliciosos, né, como as marmelas, do gênero Cordiera,
que eu já mostrei nos meus livros, né, para vocês em outros vídeos. Oitava família, né, outra família aqui de destaque no Cerrado, também uma família de gramíneas, né, mas é, são gramíneas da família Ciperácea, né, são ervas graminoides da família Ciperácea, que possuem então 17 gêneros e 307 espécies. Né, também é uma família bastante pronunciada no Cerrado. Essa aqui é a família do Bubostilis, né, da Rincóspora, do capim-navalha, por exemplo. Né, percebam que são plantas herbáceas, né, elas lembram muito gramíneas, né, da família Poácea, mas elas são diferentes. Né, as inflorescências dessas plantas elas geralmente são diferentes, elas são mais agrupadas, geralmente algumas formam capítulos, né, algumas têm essas brácteas bastante pronunciadas aqui, como o gênero Rincóspora, que é o gênero do capim-estrela, que também é um capim bastante ornamental, né, um gênero bastante ornamental que temos no Cerrado. Alguns gêneros aqui, como esse gênero Bulbostilis, que é a planta conhecida como barba de bode, né, em algumas regiões, são plantas também que só florescem ou florescem mais frequentemente após a passagem do fogo. Nessa foto aqui mesmo eu fiz lá na Chapada dos Veadeiros, num campo que tinha pegado fogo recentemente. E aí essa planta estava toda florindo. Né? Tá aí o gênero Bulbostilis. Né? Muitas dessas plantas também são de ambientes úmidos, mas muitas delas também ocorrem em ambientes rupestres do Cerrado, né? Rupestres e bem drenados. Mas a maioria delas é de ambientes úmidos. Nona família, família Apocynaceae, com 46 gêneros e 294 espécies. Essa aqui é a família da mangaba, né? A família da mangaba, dos guatambus, né? Que é o gênero Aspidosperma, que tem esse fruto aqui seco, deiscente, com essas sementes aladas, bastante característico, né? O gênero Aspidosperma tem várias espécies nativas no bioma cerrado, são plantas geralmente usadas também no artesanato, né? Tanto o fruto quanto as sementes são frutos secos, né? E sementes aladas que são adaptadas então para planar no ar, né? Para serem dispersas pelo vento. Temos aqui a alamanda angustifolia, né? Que é essa flor amarela que ocorre bastante ali na região de Pirinópolis, também na Chapada dos Veadeiros, essas flores amarelas, que na época delas da floração, elas também dominam a paisagem, chamam bastante atenção de longe, né? São flores grandes, bastante bonitas. Temos o gênero Mandevilla, né? Que tem tem uma diversidade incrível também de cores, né? Tanto flores brancas, rosas, lilazes, amarelas, né? Também são plantas bastante ornamentais, com flores grandes, bastante bonitas, né? Tem diversas espécies desse gênero Mandevilla no Cerrado, né? São florações de curta duração, né? Geralmente elas florescem, né? Passa ali um pouco, elas já estão produzindo fruto, né? Então, para ver essas flores, você tem que estar no lugar certo, na hora certa, né? Muitas dessas flores são polinizadas por besouros, por mariposas. Temos esse gênero aqui também, que é o gênero Tabernae montana, que dá esse fruto bastante bonito, né? Um fruto deiscente, né? Ou seja, que ele se abre quando está maduro e ele apresenta essas sementes envoltas ali em um arilo alaranjado ou avermelhado que fica bastante atrativo para aves. Uma característica da família Apocynaceae também é a presença de látex, né? Todas essas plantas, quando você destaca ali uma folha, a flor ou mesmo o fruto, eles vão liberar látex, né? Vai liberar leite. Então isso é uma característica diagnóstico, né? De fácil reconhecimento dessa família. Né? A mangaba é um dos poucos frutos comestíveis que tem aqui nessa família para o bioma cerrado. Né? A mangaba também é uma das espécies carro-chefe, né, de frutos do cerrado, um dos frutos mais saborosos e conhecidos também que temos no bioma cerrado. Bom, e por fim, aqui das top 10, né, das espécies
das famílias mais biodiversas que temos no Cerrado, temos a família Myrtácea, né, com 14 gêneros e 242 espécies. Então reparem que todas essas famílias que eu apresentei aqui até agora têm mais de 200 espécies, né? São famílias realmente bastante grandes. E a família Myrtácea é uma família também bastante conhecida, que é a família das frutíferas, né? A família das frutíferas. Todas as espécies da família Myrtácea aqui no Cerrado e também no Brasil, elas produzem frutos comestíveis, né, que podem ser comestíveis tanto para a fauna quanto para seres humanos. Né? Alguns desses frutos são mais saborosos, outros nem tanto, né? Mas temos frutos muito saborosos nessa família, né, e comestíveis, como o araçá, o gênero Psidium, temos a uvaia, que é o gênero Eugênia, esse aqui é o gênero Eugênia celoviana, temos a cagaita, que é a Eugênia disentérica, temos a pera do cerrado, que é a Eugênia clotisquiana. Então, 3 plantas aqui do mesmo gênero, né, todas comestíveis, né, também são plantas que produzem, são plantas geralmente bastante produtivas. Temos a Eugênia punicifolia, né, que são as pitangas, né, também há um número imenso de pitangas no cerrado, né, esses frutinhos aqui, essas pitangas, essas eugênias com esse aspecto aqui, esse frutinho vermelhinho, pequenininho, né, tem uma série de espécies, tanto espécies arbóreas quanto arbustivas, né? A maioria dessas espécies é arbustiva, mas é um gênero bastante grande. E temos também o gênero Campomanésia, que eu destaquei aqui nessas figuras, que também para mim é um dos gêneros mais saborosos de frutos do cerrado, né? O gênero Campomanésia, que é o gênero da gabiroba, né? Para mim, gabiroba é um dos meus frutos favoritos. Então tá aí, né, a família Myrtácea, né, uma planta, então, uma família rica em plantas frutíferas, uma família rica em compostos aromáticos, né, todas essas plantas aqui, se a gente pega a folha dela, esmaga, cheira, são plantas que tem a folha dessas plantas são bastante aromáticas, né, tem um cheiro frutado, um aroma frutado bastante agradável. E é isso, né, geralmente folhas opostas, né, folhas simples, folhas opostas. Mas aí depois no meu curso online eu deixo mais detalhes, tem mais detalhes de como identificar essas plantas aqui. Beleza, gente? Então olha só, né, dessas 10 famílias que eu apresentei para vocês aqui, dessas top 10 famílias que eu destaquei aqui no bioma cerrado, só essas 10 famílias elas representam 40% dos gêneros de plantas que ocorrem no bioma cerrado, né, daqueles 1.500 gêneros que eu falei lá no começo, de gêneros que ocorrem no bioma cerrado, 40% deles estão representados por essas famílias. E cerca de 50% das espécies do bioma cerrado estão representadas nessas 10 famílias top 10. Então, se você aprende a reconhecer pelo menos essas 10 famílias, né, você já vai ter muito mais segurança de andar ali no cerrado, de fazer uma trilha, de reconhecer grande parte da vegetação que tem nesse bioma. Então, daquelas 185 famílias que tem no bioma, se você souber reconhecer bem essas 10 famílias, você já vai estar reconhecendo aí cerca de metade, né, da florística, né, de famílias que tem nesse bioma. Então, fica a dica para estudar e se aprofundar mais nessas 10 famílias top 10. Bom, e aqui eu preparei um bônus também, né, para não passar batido, porque também temos outras famílias de destaque, né, que elas não têm tantas espécies assim, né, algumas delas até têm, também são bastante ricas em espécies, mas nem tanto por esse número de espécies que elas têm, mas porque muitas vezes elas dominam a paisagem, né, como a gente está vendo aqui nessa figura mesmo, uma vereda, onde as palmeiras, os buritis, eles dominam a paisagem. Então eu destaquei algumas famílias que têm esse aspecto de dominar a paisagem no cerrado onde elas ocorrem. Uma delas é a família Velociaceae, que tem apenas
2 gêneros, mais 195 espécies. Né? Também tem muita espécie. Né? Se eu fosse colocar aqui, ela seria a 11ª família com maior número de espécies, que é a família das velózias, né? Das canelas de ema, das barbacênias. Né? No bioma cerrado tem só esses 2 gêneros, que é o gênero velózia, onde tem essas flores grandes, né? São flores grandes, bastante atrativas, bastante bonitas, bastante ornamentais. E temos o gênero Barbacênia, que geralmente são plantas menores, são plantas rupícolas, né? Que crescem aderidas a rochas, geralmente. Para diferenciar esses gêneros, então, geralmente, o gênero Barbacênia são flores menores e geralmente com cores mais voltadas para o amarelo, para o alaranjado, para o vermelho. Já as plantas do gênero Velózia, né, as canelas de ema, os candombás, são geralmente flores maiores, né, e geralmente nas cores lilazes, roxa e até branco. Né, muitas espécies também têm a flor branca. Esses frutos, os frutos dessa família, geralmente são frutos secos, capsulares, ou seja, não são frutos com polpa carnosa, comestível, mas são frutos secos, capsulares, que eles se rompem quando estão maduros. Então eles se rompem e liberam as sementes que vão ali ser dispersas, geralmente próximo à planta-mãe. Por isso que muitas vezes essas plantas elas formam grandes maciços, né? A capacidade de dispersão delas não é muito grande. Então é comum nós vermos campos de velózias no cerrado, onde uma espécie domina a paisagem. Ela chama bastante atenção naquela paisagem. Uma outra família que, claro, merece destaque também no cerrado é a família Bignoniaceae, que é a família dos ipês. Né? E quem não conhece a fama dos ipês no bioma cerrado, que cada época tem uma cor diferente, né? O rosa, o branco, o amarelo e também o ipê verde, né? Que pouca gente conhece. Uma família com 25 gêneros e 159 espécies. Né? Também está aí uma família com mais de 100 espécies, uma família bastante biodiversa. Então, é a família então, dos ipês, né? Os gêneros Androanthus ou Tabebuia. É a família dos jacarandás, né? Que geralmente apresentam essas flores lilazes ou roxas. É a família da catuaba, o gênero Anemopaegma. É a família também de plantas geralmente arbustivas e trepadeiras como Friderícia, Cuspidária, Bignônia. Aí tem várias espécies também desses gêneros, geralmente são plantas ornamentais, né, bastante bonitas, que podem ser usadas no paisagismo, ali em pergolados, por exemplo. Geralmente os frutos, né, dessa família são frutos também do tipo seco e deiscente, né, são frutos então que não têm polpa carnosa, mas que quando estão maduros eles se abrem e dispersam sementes pelo vento. Né, geralmente são frutos secos com sementes aladas, né, são sementes que são dispersas pelo vento. Né, esse aqui é o fruto do gênero Zeieria, né, espécie Zeieria montana, que é a bolsinha de pastor. É uma planta também típica do cerrado, bastante característica. Né? Para quem gosta de andar no cerrado, é comum ver essa planta aqui, a bolsinha de pastor. Então, mas também é uma família belíssima, né? Com potencial ornamental indiscutível. Né? Os ipês são bastante usados na arborização urbana, por exemplo. Né? São plantas belíssimas da nossa flora. Bom, destaco também a família Arecácea, como eu falei, né, a família das palmeiras, né, com 13 gêneros e 90 espécies. Né, também temos muitas espécies de palmeiras nativas no cerrado. Então é a família do buriti, é a família do babaçu, a família da palmeira indaiá, a família da jussara, né, que eu também chamo de açaí do cerrado, que é a espécie Euterpe edulis. E essa família ela tem a característica então também de formar grandes maciços, onde geralmente, muitas dessas espécies, elas formam maciços, né, elas formam palmeirais, onde elas chegam a dominar a paisagem muitas vezes. Então é comum nós vermos no cerrado buritizais, babaçuais, guerobais, né, onde
essas palmeiras elas dominam a paisagem. Fora que também são plantas de mil e uma utilidades, né? A gente utiliza das palmeiras tudo praticamente, né? Desde os frutos, a polpa dos frutos, a castanha. Muitas palmeiras têm castanhas comestíveis ou que produzem óleos. Nós usamos a palha, né? Muitas comunidades tradicionais usam a palha do buriti em suas construções. É possível fazer artesanato. Então, a planta também sagrada, né, para muitos povos indígenas, povos tradicionais, planta de várias utilidades. Bom, destaco também a família Volquiziaceae. Eu acho que essa aqui é a última família que eu estou destacando aqui para o bioma cerrado, que é a família dos Pauterra, né, dos Pauterra, das gomeiras, que são plantas também que dominam a paisagem, né? Geralmente, quando essas plantas estão floridas, é comum nós vermos elas se destacando na paisagem, né? Por exemplo, aqui, esse cerrado aqui com essas voquísias aqui florescendo, né? A gente costuma ver esses cerrados, então o cerrado fica todo amarelo, né? Destacando essas plantas. Mas temos, por exemplo, então o gênero Quallia, né? Como a Quallia grandiflora, né? O Pauterra grande. Temos o gênero então Volquísia, né? Que são as gomeiras, tem diversas espécies de Volquísia, plantas atrativas para beija-flores. Outra Quallia, que é a Quallia parviflora, que tem essa flor roxinha, né? Então são plantas belíssimas também, né? Todas elas, beija-flores, também gostam bastante, né? Também são plantas com grande potencial ornamental para serem utilizadas no paisagismo, né? No paisagismo com espécies nativas. Bom, estava me esquecendo, né? Vocês viram que até agora eu demorei a falar, né? Mas eu não podia deixar de falar dele, né? Do nosso famoso piqui, né? Do nosso famoso piqui, que apesar de não ser uma família muito grande, né? Vocês veem que só tem um gênero dessa família, né? Cariocarácea, que é o gênero Cariocar, e tem 4 espécies de piqui nativo no cerrado, né? Então não é uma família muito grande em termos do ponto de vista botânico, mas é uma planta símbolo do cerrado, é a planta mais conhecida no cerrado. Mas eu deixei ela aqui por último justamente para a gente não falar que no cerrado só tem piqui, né? No cerrado tem piqui, mas tem muito mais coisa, como a gente viu aqui. E aí realmente é uma planta maravilhosa, né? Eu amo o piqui, é uma planta belíssima, tanto a árvore, né? São flores super ornamentais, um fruto maravilhoso, riquíssimo em nutrientes, com alto valor agregado, né? Também é uma planta sagrada e que traz muitos benefícios aí para os povos tradicionais do cerrado, né? No cerrado tem 2 espécies mais comuns, né? São 4 espécies, mas 2 delas são mais comuns, que é a Cariocar brasiliense e a Cariocar coriaceum. As outras 2, uma delas é mais comum ali no Nordeste e outra delas em transição com a Amazônia. Elas não são muito comuns, mas essas 2, a Cariocar coriaceum e a Cariocar brasiliense, também são plantas bastante frequentes no cerrado, né? Plantas, então, uma espécie símbolo do nosso cerrado. Beleza, gente? Bom, para finalizar, né, então, essa palestra, esse vídeo, eu vou finalizar então falando então de algumas ferramentas de identificação botânica que nós temos disponíveis hoje para identificar e reconhecer plantas nativas do cerrado. Bom, primeiramente, né, qual que seria a importância de se identificar corretamente as plantas? Bom, para responder essa pergunta, né, eu trouxe essa frase aqui, né, que olha só, o nome de uma planta ela é a chave para a sua literatura, fornecendo um meio para a sua investigação. Então, saber identificar uma planta, saber o seu nome científico, né, saber o nome correto da planta, é fundamental para nós acessarmos tudo que já foi produzido, publicado sobre essa espécie. Eu sempre chamo bastante atenção disso nas minhas aulas, nas minhas palestras, que a gente não pode ter medo dos nomes científicos, né? Os nomes científicos eles são importantíssimos se a gente quer buscar
mais informações sobre essa espécie, porque nomes populares variam muito, né? Imagine o tamanho do Brasil, né? O Brasil é um país continental e cada região tem um nome diferente, né? Muitas plantas ocorrem em diversas regiões e cada região essa planta recebe um nome diferente. Então, não é seguro, né, usar um nome popular quando você quer saber, por exemplo, propriedades medicinais ou propriedades tóxicas de uma planta. É muito importante nós usarmos o nome científico, né? Não termos medo do nome científico, mas sim buscar popularizar esse nome científico, né? Para que nós tenhamos uma linguagem mais universal e mais segura quando estamos investigando essas plantas. Bom, e daí, né? Então, como identificar plantas? Né? Olha só, será que é fácil identificar planta? Né? Muita gente eu sei que tem dificuldade. Né? Não é algo fácil e vejamos por quê. Né? Olha só, no mundo, gente, tem mais de 300 mil espécies de plantas. Né? É uma diversidade incrível. Né? O próprio Charles Darwin ele já soltou uma frase dessa, né? Que é abominável né? Trabalhar com planta porque é uma diversidade muito grande. Né? No Brasil, nós temos mais de 45 mil espécies de plantas. Né? Os países com maior biodiversidade do mundo. E no Cerrado, como eu falei, são mais de 12 mil. Então, realmente, não é tarefa fácil. Né? Mesmo botânicos experientes não conhecem todas as espécies, né? Que nem do Cerrado, muito menos do Brasil. Né? Isso aqui é uma vida de aprendizado, a gente passa a vida inteira estudando, né? Aprendendo a reconhecer essas plantas. Né? Então, é o trabalho realmente de uma vida. E ninguém sabe tudo. É por isso que muitas pessoas se especializam, geralmente se especializam em uma família ou em um gênero para se aprofundar naquele grupo. Eu, por exemplo, eu sou um botânico generalista. Eu sou do tipo generalista, ou seja, eu conheço muitas plantas ao nível de família ou de gênero, mas não me aprofundo tanto nas espécies. Né? Eu deixo realmente isso para os especialistas, né? Aquelas pessoas que sabem tudo ali, por exemplo, daquele gênero ou daquela família, porque realmente é uma dedicação diferente. Né? Você tem que se aprofundar muito profundamente naquele estudo e eu prefiro um estudo mais ecológico. Né? Eu, como estudo interações ecológicas entre plantas e animais, para mim é mais útil esse conhecimento generalista, né? De saber reconhecer plantas ao nível de família e de gênero, porque geralmente plantas filogeneticamente próximas, elas tendem a ter comportamentos ecológicos próximos. Então, do ponto de vista de interações ecológicas plantas e animais, por exemplo, para mim é mais interessante reconhecer as plantas nesse nível de gênero. Mas vamos lá. Né? Bom, eu destaquei 2 métodos aqui que temos para identificar plantas, né? Seja no Cerrado ou seja em qualquer lugar do mundo. Temos 2 métodos, um método que é passivo e outro que eu chamei de método ativo. Né? Vejamos aqui a diferença entre esses 2 métodos. Bom, antes de entrar nesses 2 métodos, eu lembrei aqui de um método ainda que é um método do jeitão. O que é esse método do jeitão? É aquele conhecimento que você vai adquirindo ao longo da sua vida, que você aprendeu com seus pais, com seus antepassados, seja com quem for, e aquele conhecimento faz parte de você. Por exemplo, se eu mostro uma planta dessa aqui para pessoas que cresceram no meio do cerrado, né, que convivem no cerrado, elas não precisam de um livro, né, falando da morfologia, chamando a atenção, olha para isso aqui. Não, elas vão bater o olho nessa planta e vão falar piqui. Isso aqui é um piqui. Porque aquilo faz parte delas, faz parte da vida delas. Né? Então é o jeitão, você identifica a planta pelo jeitão. Aquilo ali é um conhecimento que é seu, que faz parte da sua cultura. Mas vamos lá. Então, os métodos passivos. Né? Quais seriam as características desses métodos passivos? Bom, é um método que geralmente ele exige pouco conhecimento botânico, né? Como eu vou dar exemplos aqui para vocês. É um método que você pode ganhar tempo
na identificação, porém há um menor aprendizado. É justamente por ser um método passivo, onde você não tem que pensar muito para poder identificar a planta, geralmente tem menor aprendizado. Quais seriam esses métodos, por exemplo? Métodos que utilizem, por exemplo, aplicativos, aplicativos baseados em machine learning. Hoje nós, por exemplo, temos vários aplicativos disponíveis no celular, como, por exemplo, o PlantSnap, o iNaturalist, o próprio Google Lens, que basta você apontar a câmera do seu celular para a planta e ela vai te fornecer a identificação. Ela vai comparar aquela foto que você está colocando ali com o banco de imagens que ela tem ali na memória e vai te dar uma provável identificação. Isso aqui é bastante legal, um método, como eu falei, é um método rápido, às vezes você não quer perder muito tempo ali pensando, você só aponta a câmera do celular e o aplicativo responde para você. É um método que funciona bem para espécies ornamentais, principalmente, e plantas de ambientes com pouca biodiversidade, com ambientes temperados, por exemplo. Esses aplicativos eles funcionam bem. Já para ambientes tropicais, como o Cerrado, Amazônia, Mata Atlântica, a flora do Brasil, esses aplicativos ainda deixam a desejar. Tá? Ainda. Quem sabe no futuro eles consigam identificar com mais precisão a nossa flora nativa. Mas por conta disso, como eu falei, a nossa flora é muito rica, ninguém sabe tudo, não tem nem especialista para esse tanto de planta. Então, ainda é um método que está sendo desenvolvido e que precisa então ser usado com cautela no caso das plantas do cerrado. Outros métodos passivos, esses métodos que você não tem que pensar muito para identificar uma planta. Contato com especialistas. Você estava andando ali no cerrado, achou uma planta diferente, você já manda direto para um especialista. Algum especialista, algum botânico, algum amigo nerd botânico que você conheça, você vai mandar essa foto para esse seu amigo identificar para você. Eu mesmo recebo muita foto aqui de gente querendo identificar a planta. O pessoal sempre me manda, Marcelo, achei isso aqui no cerrado, o que é? Eu vou lá, se eu souber eu respondo, se eu não souber eu passo a bola para outro especialista. Mas é isso, é um método passivo. Hoje temos também grupos e redes sociais de identificação, que também aí ele funciona legal, funciona bastante legal também, como esse grupo DatWeb do Facebook, que é um grupo formado por botânicos de todo o Brasil, e que ele funciona de forma semelhante ao aplicativo, só que como o aplicativo é a máquina que está comparando e identificando para você, aqui você vai fotografar uma planta, vai postar nesse grupo, por exemplo, e ali as pessoas vão debater, vão discutir, vão ter especialistas que vão dar um palpite, vão falar, eu acho que é tal coisa, aí vai ter alguém que vai discordar, aí vai ser mais ou menos por aí. Mas funciona bem também, justamente esse grupo DatWeb que eu destaco, que é um grupo formado por botânicos de várias regiões do Brasil. Então também é um grupo bem legal. A desvantagem aqui é que você tem que ficar esperando. Às vezes você posta de uma foto buscando ajuda para identificação e você quer identificar, você precisa identificar aquela planta na hora, por exemplo, você está fazendo algum trabalho com aquela planta e precisa identificar na hora e você vai ter que ficar esperando ali a boa vontade ou a disposição de alguém identificar e dar a resposta para você. Por isso que eu falei que é um método passivo. Você fica esperando alguém te dar a resposta. Bom, em contraste, então, com os métodos passivos, temos os métodos ativos. Aqui nesses métodos, então, é um método que demanda maior atenção e observação dos detalhes morfológicos das plantas e que realmente você põe a mão na massa, que você pegue a planta, disseque, destaca uma flor, disseca, abre, conta o número de pétalas, de sépalas, de carpelos, de ovários, de estames, enfim, olha
todas as características da folha, desde a nervação, a margem, se ela tem cheiro ou se não tem, se a planta tem estípulas ou não. Ou seja, aqui realmente você tem que aprender botânica, né? Você tem que ter noções aí básicas, né, de conhecimento morfológico botânico. Mas a vantagem é que você vai aprendendo, né? Você aprende a ler as plantas. E daí, ao passo que você aprende a ler as plantas, esse processo de identificação ele vai ficando mais rápido e intuitivo com o tempo, né? Ou seja, esse conhecimento ele vai fazendo parte da sua vida, esse conhecimento vai sendo seu, né? Quando você tem esse conhecimento adquirido, né, basta você andar em qualquer lugar que seja, você vai bater o olho numa planta e você vai saber identificar alguma coisa dela, seja a espécie, o gênero ou a família, né? Porque você incorporou aquele conhecimento na sua vida. Então é isso, né? Demora mais, mas com o tempo ele vai ficando mais rápido e passa a ser um conhecimento seu. Bom, métodos ativos, né? Então que você tem que comparar ali, botar a mão na massa. Um método que era bastante utilizado antigamente, né, e que antigamente só tinha acesso em herbários, era o método por comparação com exicatas, né, em que você coletava uma planta no campo e levava para o herbário. Né, o herbário é uma grande coleção botânica de plantas secas, né, então são vários armários com plantas secas, e daí você comparava, né, a planta que você coletou no campo com a exicata identificada que está ali no herbário. Hoje isso já está muito mais acessível, né, essas informações já estão muito mais acessíveis, porque nós temos os herbários virtuais, né, por exemplo, aqui nos sites do Reflora e do Species Link. Eu mesmo utilizo bastante esses sites, né, são sites de referência para a botânica. E nesses sites tem então um acervo, né, digital já de exicatas, que você então vai comparar a planta que você quer identificar. A desvantagem aqui é o quê? Né? Realmente você tem que ter um conhecimento botânico mais aprofundado, né, para saber olhar para características de diagnóstico da planta, né, olhar detalhes da planta que vão te fornecer o diagnóstico correto. E muitas vezes essas exicatas, né, essas coleções de plantas, são plantas então secas que perderam muitas características do material vivo, né? Então as cores já não são as mesmas, né? A textura está diferente. Então você tem que ter esse olhar realmente treinado para poder usar essa ferramenta, né? A comparação com exicatas, né? Mas também funciona, bastante usada até hoje, né? É uma ferramenta essencial para a botânica. Bom, temos também as chaves dicotômicas, né? Aposto que quem já estudou biologia, né, em algum momento da sua vida, usou alguma chave dicotômica, né, seja para identificar a planta ou algum animal. Né, essa chave, essa ferramenta, ela tem um funcionamento bastante simples, né, que ela funciona com base em respostas, né, perguntas e respostas de sim e não. Né, e ela sempre vai te dando dois caminhos à medida que você vai percorrendo essa chave, né, à medida que você vai respondendo essas perguntas. Então aqui, por exemplo, eu trouxe esse exemplo bastante simplório, né, bastante simples. Se eu quero identificar alguns animais, então eu faço uma pergunta, né, eu faço uma primeira pergunta. Esse animal tem penas? Tem. Sim. Então eu vou para esse caminho aqui de cima. Próxima pergunta. Esse animal, ele nada? Sim, ele nada. Bom, então é um pato. Pronto, você identificou. Né? Então é isso. Né? A chave dicotômica ela funciona dessa maneira. Uma desvantagem dessas chaves é que, como elas só te dão dois caminhos, né, para você percorrer, algumas vezes, por exemplo, quando você quer identificar uma planta, você não tem todas as informações daquela planta ali em mãos no momento. Né? Por exemplo, se eu tenho uma chave dicotômica, a primeira pergunta dela é sobre a cor da flor. A flor é amarela ou é vermelha? Se a planta que eu quero identificar não está com flor no momento, eu não vou conseguir percorrer essa chave. Eu não vou conseguir
utilizar essa ferramenta, né? Então essa seria uma desvantagem que essa ferramenta apresenta, que ela é rígida, ela só te fornece dois caminhos. E se você não souber responder alguma dessas perguntas, você não consegue percorrer e chegar até o final dessa identificação. Bom, ferramentas também, essas aqui eu já recomendo bastante, né? Inclusive eu sou autor de várias delas, né? São ferramentas que eu gosto muito de utilizar, que são os guias de campo, né? Então, que são livros, né, ricamente ilustrados, que trazem então uma série de fotografias, né, de todas as partes da planta, de diversas partes da planta, e um texto explicativo, né? Então são guias ricamente ilustrados para a identificação das plantas. E aqui eu destaquei alguns, né, eu trouxe aqui como exemplo, eu tenho alguns desses aqui em mãos, né, para o cerrado, para o bioma cerrado, temos essas ferramentas. Por exemplo, o livro aqui do professor Manuel Cláudio, que é o livro 100 Árvores do Cerrado Sentido Restrito, né? Olha só, um guia bem feito, bem bonitinho, né, com a descrição botânica da planta, as características, e do lado uma série de fotos, né, de imagens dessas plantas para você poder identificar, né, da flor, do fruto, da folha, dos dois lados da folha, do caule. Isso aqui para 100 espécies arbóreas do cerrado, né, e também é um material de referência para quem quer estudar esse bioma. Temos, por exemplo, o guia de veredas, né, que são plantas típicas, então, dessa fitofisionomia do cerrado, que são as veredas. E aqui também, é da mesma forma. Há um texto com as características botânicas da planta, das espécies, e fotos para você poder comparar, né? Também são materiais de comparação. Esse livro aqui também ele foi produzido ali por vários pesquisadores da Universidade de Brasília, né? A professora Cássia, o professor Chesterton e a professora Regina Célia. E tem muitas espécies herbáceas, né, em comparação com o livro do Manuel Cláudio, que é focado em espécies arbóreas. Aqui tem uma série de espécies herbáceas também que podem ser identificadas. Também recomendo, se ainda não tiver esgotado, né? O grande problema que eu ia falar desses livros é que eles esgotam, né? Por exemplo, esses meus livros aqui, que é o Frutos e Sementes do Cerrado, são livros hoje que já estão esgotados, né? A versão impressa desses livros já está esgotada, né? Então o livro impresso tem isso, né? Então, para quem gosta de livro impresso, gente, não perca tempo, tá? Não fique dando bobeira que uma hora eles acabam. Mas da mesma forma, olha, são plantas, né? Um livro ricamente ilustrado, né? Com uma descrição botânica e foto do fruto, da semente, da folha, dos dois lados da folha, da flor, do caule, também para você poder comparar, né? Também são materiais de comparação, ferramentas botânicas para identificação. Aqui são 2 volumes, né, que são centenas de espécies frutíferas. Aqui eu foquei então nessas obras nas espécies frutíferas do cerrado, as espécies que são atrativas para a fauna, que produzem frutos que são atrativos e dispersos pela fauna. Esse aqui foi o tema então do meu mestrado, do meu doutorado na Universidade de Brasília. Essas obras hoje então elas só têm disponíveis em formato e-book. Hoje elas só têm disponíveis em formato digital. Outro livro que eu publiquei recentemente, que é esse aqui, né, que é o Frutos do Cerrado, 100 espécies atrativas para Homo sapiens, que eu selecionei então, né, as 100 espécies mais saborosas, com potencial produtivo maior, mais produtivas, né, e selecionei, né, essas espécies frutíferas para justamente incentivar o consumo, né, e a cadeia produtiva desses frutos. Então também são guias ricamente ilustrados, né? Nesse guia aqui eu separei as espécies pelo seu mês de frutificação. Então é um guia de coleta, né, para te orientar. Então cada mês você vai ter um cardápio de opções que você vai ter frutificando naquele mês, né, seja para você coletar, né, para fazer um plantio, por exemplo, de recuperação de áreas degradadas, seja para você coletar para usar na culinária, né? Esse guia aqui também tem várias dicas, né? Tem dicas de usos culinários. Esse foi um livro que eu fiz em parceria com a professora Tamires Andrade, da Universidade Federal de Tocantins, em que a gente destacou, né, os usos desses frutos, né, para a gente saber como usar esses frutos na culinária. Mas está aí, também um guia, né, também um manual para andar no campo,
né, um material rico. Esse aqui ainda tem impresso, né, esse aqui eu lancei a segunda edição dele agora no final de 2021, então ainda tem impresso, né, ainda, gente, esse livro, como eu falei, esses livros eles esgotam rápido, né, então para quem gosta de material impresso, né, não perca tempo, né, depois no final do vídeo eu vou deixar meu site aqui onde esses livros podem ser adquiridos. Bom, e eu destaquei também esse livro aqui, que é o Guia das Plantas do Cerrado, né, do professor Vinícius Castro Souza. Esse aqui é um dos livros com maior número de espécies, né, que já foi feito para o bioma cerrado. Aqui tem, nem lembro o número de espécies aqui, mas é um livro também bastante robusto, aqui com quase 600 páginas. E é um livro que ele separou, então, as principais famílias do cerrado no sentido restrito, né, das formações savânicas do cerrado. Então, um livro focado nas plantas típicas, né, do cerrado, né, das formações savânicas, ou seja, aqui há poucas plantas de formações florestais, né, formações florestais já seria outro livro, mas aqui de plantas de formações savânicas e campestres, né, tem várias espécies aqui nesse livro, né? Também é um material que eu recomendo, também é um material de referência para quem quer estudar e aprender mais sobre as plantas do cerrado. Eu mesmo utilizo bastante esse livro aqui. E qual que é a vantagem, gente? A grande vantagem desses livros, né, de guias de identificação. A vantagem é que a informação está pronta na palma da sua mão, né? Se eu quero identificar uma planta, aqui basta abrir a página desse livro, vai ter aqui uma série de fotos e a descrição botânica dela pronta, né? Tá pronta, não precisa acessar a internet, não precisa baixar nada ou ficar esperando alguém. Não, a informação está pronta aqui na palma da sua mão. E que, se você cuidar bem desse material, ele vai te acompanhar para a vida toda, né? Então, realmente, livros são investimentos, né? São materiais que você adquire uma vez e vai te acompanhar para a vida toda. Então, recomendo muito guias de campo para quem quer identificar e aprender mais sobre as nossas plantas nativas. Bom, e por fim, né, eu destaco aqui como ferramenta também de identificação botânica as chaves interativas de múltiplas entradas. Né, durante o meu mestrado e meu doutorado eu também desenvolvi uma série de ferramentas usando uma série de chaves aqui usando essas ferramentas, principalmente do programa Lucid, né, o programa Lucid, que é um programa feito especialmente para ciências biológicas, né, um programa de chaves interativas, né, um software de chaves de identificação, que ele funciona, então, existem chaves, né, de identificação para organismos do mundo inteiro. Né, e eu vou apresentar para vocês aqui algumas vantagens dessa ferramenta. Uma delas é justamente elas serem de múltiplas entradas em comparação com as dicotômicas, que só te dão 2 caminhos. Essas chaves aqui elas te dão múltiplas entradas, né? E são chaves que funcionam como um filtro, né? À medida que você vai marcando aqui as informações nessa chave, as espécies ou os táxons, eles vão sendo filtrados de acordo com as características que você marca nessa chave. Então, elas são de múltiplas entradas por isso, né? Aqui há diversas entradas que você pode colocar informações. Né? Aqui, por exemplo, nessa chave que eu construí para frutos do cerrado. Né? Se eu tenho aqui uma pergunta, né? As características dos frutos. Eu tenho, por exemplo, a dimensão desse fruto. Eu pergunto qual que é a dimensão, qual que é o formato, qual que é a cor, qual que é a superfície. Mais para baixo tem outras perguntas relacionadas às flores, tem perguntas relacionadas às folhas, perguntas relacionadas às sementes. Ou seja, você vai identificar o material com base no que você tem em mãos. Né? Se a sua planta tem só um fruto, você consegue usar essa chave. Se você tem só uma semente, você consegue usar essa chave. Se você só tem a folha, você consegue usar essa chave. Então é uma ferramenta muito mais plástica, né? Muito mais flexível do que uma chave dicotômica. Vantagens também, são ferramentas que podem ser ilustradas. Essa chave mesmo de frutos do cerrado, uma ferramenta que eu construí então durante minha pós-graduação aqui na UNB, e está ricamente ilustrada. Né? Você pode clicar em cada uma dessas fotos, ela abre, né, em um formato maior. Você clica aqui, né, uma chave interativa, quando você clica, vai abrir mais informações
sobre aquela planta. Então também recomendo bastante usar essas ferramentas, são ferramentas fantásticas de identificação e, como eu falei, bastante flexíveis, né, que te permitem trabalhar com diferentes materiais que você vai ter em mãos. Para o bioma cerrado, hoje nós temos duas chaves interativas publicadas, né, para plantas do bioma cerrado, que são justamente essa chave ilustrada para as famílias, né, de angiospermas do bioma cerrado. Então, todas as famílias de angiospermas, que são as plantas que produzem flores, elas podem ser identificadas por meio dessa chave. E aí, como eu falei para vocês lá no começo, você saber reconhecer as top 10 famílias, você já vai reconhecer grande parte da flora ali do cerrado e reconhecer, né, as plantas a nível de família também é um grande macete para você poder usar esses livros, né, esses guias de campo, porque a maioria dos livros de botânica eles estão organizados de acordo com a família. Então, se você sabe reconhecer a família de uma planta, fica muito mais fácil você usar essas ferramentas, né, de usar os livros. Você já vai direto ali na página da família e compara a espécie, ao invés de ter que ficar folheando um livro de 600 ou de 800 páginas. Você já vai direto na família para identificar. Né? Como eu falei, no bioma cerrado são 185 famílias e mais de 12 mil espécies. Então, o que é mais fácil? Você aprender a reconhecer 12 mil espécies ou aprender a reconhecer 185 famílias, e aí você vai aprendendo a reconhecer as espécies aos poucos, né, ao longo da sua vida e da sua jornada de investigador das plantas, investigador botânico. Bom, e por fim, né, tenho aqui então a chave interativa de frutos e sementes do cerrado. Né, é uma chave então que eu construí durante a minha pós-graduação, é uma chave gratuita, acessível livremente, né, através do meu site aqui, Frutos Atrativos do Cerrado. Né, vocês podem procurar na internet, basta digitar Frutos Atrativos do Cerrado, e que essas duas ferramentas, né, tanto a chave de frutos quanto a chave de famílias, elas estão livremente acessíveis aqui nesse site. As espécies que estão aqui descritas, né, nessa chave interativa, elas fazem parte dos meus livros, né, então todas as espécies, quase todas as espécies que estão aqui descritas nos meus livros, elas podem ser identificadas através dessa chave interativa, e os livros, eles têm mais informações. Né? Os livros, então, eles vão ter mais informações, descrições mais detalhadas de cada uma dessas espécies. Então, são materiais complementares. Tá certo? Bom, então tá aqui o meu site, né, o site do projeto, que é o Frutos Atrativos do Cerrado. Né? Então, um site que tem as chaves interativas, né? Vocês têm acesso aí aos links para adquirirem os meus guias de campo, tem a lista de espécies, né, com fotos e informações básicas. Então fica aí o link também vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês acessarem esse site, né, que é uma ferramenta gratuita então, que nós temos para reconhecer e identificar plantas do cerrado, que foi construída, né, com mais de 10 anos de pesquisa, tá, gente? Não foi fácil construir essas ferramentas. De fato, eu percorri diversas regiões do bioma cerrado e percorro ainda hoje, né? Eu ainda hoje estou atrás de várias espécies, né? Como eu falei, o bioma cerrado é muito rico, há muitas espécies para serem estudadas, pesquisadas. Eu sou um eterno aprendiz de plantas do cerrado, estou sempre aprendendo. Cada vez que eu vou ao campo, eu aprendo alguma coisa diferente, eu encontro alguma espécie que eu nunca antes tinha encontrado. Então, isso aqui é um aprendizado de uma vida toda. Tá legal? Bom, fechando também, né, deixa aqui esse aqui é o meu site, é a minha loja, é a minha loja online, que é a Bion. Né, é a minha loja online, onde vocês podem, então, adquirir, né, essas obras. Né, como eu falei, esse livro aqui ainda está disponível em formato impresso, né, o Frutos do Cerrado, 100 espécies atrativas para Homo sapiens. Lancei também, ano passado agora, esse joguinho, né, chamado Cerrado é o Bicho, né, que é um jogo estratégico, um jogo de cartas, que você combina cartas de bichos
e de frutos do cerrado, né? Como eu falei, eu trabalho com interações ecológicas entre plantas e animais, então também é um joguinho divertido, né? Que eu fiz ele pensando em toda a família, então não é um joguinho, somente um joguinho infantil ou um joguinho de educação ambiental, que foi feito também para isso, né? Mas também foi feito pensando em toda a família, em todas as idades, para que as pessoas realmente possam conhecer as nossas espécies e valorizar as espécies nativas do cerrado e também se divertir enquanto aprende, né? Então a ideia desse joguinho é esse. Então fica o convite, né, para acessar o meu site, a minha loja, que é a Beyond Field Guides, né? Tem uma série de publicações, né? Aqui também onde eu vou, à medida que eu for publicando novos livros, né, elas vão ser disponibilizadas aqui nesse site, né? E é importante falar então que a venda desses materiais, dessas obras, desses livros é o recurso que eu utilizo, né, para bancar esse projeto, né, esse projeto Frutos Atrativos do Cerrado, né? Como eu falei, é um projeto aí de vários anos de pesquisa que eu tenho que estar sempre viajando para diversas regiões, né? Então é um projeto bastante caro, né, de se realizar, de se manter. Então a venda dos livros, a venda desses materiais é o que me permite então continuar realizando esse projeto. Então, além de adquirir materiais de qualidade, de excelente qualidade, que eu sempre procuro gráficas, as melhores gráficas possíveis para imprimir esses materiais, né? Eu também tenho um zelo muito grande na produção dessas obras, né? Eu também sou fotógrafo de natureza, eu gosto muito de fotografia, então eu procuro realmente usar materiais de qualidades, né? Quem tem essas obras, quem já conhece os meus livros, sabe o que eu estou falando, sabe que os materiais apresentam qualidade muito boa. Bom, como eu falei, né, essas obras aqui elas já estão esgotadas em formato impresso, mas elas têm hoje em formato digital, né, através desse pacote que eu montei, esse pacote de Frutos do Cerrado, em que eu disponibilizei então toda essa coleção de Frutos do Cerrado em formato e-book, juntamente com 20 videoaulas, né, onde eu vou ensinar a reconhecer essas espécies frutíferas do cerrado, né? Também é um material bastante acessível. Nessas videoaulas eu usei uma linguagem bastante didática, bastante acessível, bastante descontraída, também para popularizar esse conhecimento, né, entre a nossa população, né, entre as pessoas, para que a gente possa de fato conhecer o cerrado e valorizar o cerrado, né? Que se a gente não valoriza, se a gente não conserva isso, a tendência é que isso acabe, vai acabando, como tem sido feito aí num ritmo acelerado nos últimos anos. Então a gente precisa conhecer o cerrado para conservar. Então a ideia desse pacote, né, desses materiais é essa, né? Conhecer para valorizar, conhecer para conservar. Bom, gente, era isso, né, o que eu queria trazer para vocês aqui nessa palestra, desse vídeo. Eu sei que ficou um vídeo um pouco longo, mas vocês podem vê-lo em diferentes partes, né? Você pode ver uma parte primeiro, depois ver outra parte, mas eu quis aqui trazer esse conteúdo, né, geral aqui sobre a flora do cerrado, né, passando então desde ali das fitofisionomias, as principais ferramentas, as principais famílias botânicas e destacando algumas ferramentas botânicas que a gente tem disponíveis e acessíveis para poder estudar e reconhecer a nossa flora. Tá certo? Bom, sempre gosto de finalizar as minhas palestras com essa frase, né? Seja a semente que você quer ver no cerrado, sejamos nós esse fator de mudança que queremos ver no bioma cerrado. Deixo aqui também as minhas redes sociais, né? O meu Instagram, o meu Facebook, que tem tanto o perfil pessoal, que é o Marcelo Kuhlmann, quanto também o perfil do projeto, que é o Frutos Atrativos do Cerrado, onde eu também estou sempre trazendo fotos e informações de novidades, né? Sempre que eu vou a campo, eu posto alguma novidade aí nessas redes sociais. Tá bom, gente? Bom, eu vou deixar os links aqui na descrição do vídeo, para quem quiser saber mais. E era isso, né? Muito obrigado por me acompanhar e por conferir, por ficar comigo até agora aqui nessa palestra. E era isso, né? Muito obrigado e até a próxima.